Sejam bem-vindos ao canal Audiolivros de Artobo. Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. Hoje vamos ouvir a história Desejo Perigoso de Rosemary Carter. Sinopse: no alto daquela imensa árvore, Jenny tremia, apavorada, olhando para o leão faminto que rugia ameaçadoramente. Bem perto dela estava Joshua Adams, o rico homem de negócios, que tinha trocado o conforto da América pela vida nas matas sul-africanas. Em cima daquela plataforma, de onde podia avistar toda a paisagem em volta, Jenny percebeu que ninguém viria em seu socorro. Cada vez mais apavorada, descobriu que estava à mercê de Joshua, e que o medo do leão não era nada, perto do pavor de ceder à tentação de se entregar às carícias ardentes daquele homem forte, misterioso e excitante como a própria vida nas selvas. Capítulo 1. Você precisa tomar uma decisão urgente com relação ao destino de Impalavley. Não está querendo dizer que eu devo vendê-lo, está? Tristeza e espanto misturaram-se para turvar aquela beleza brejeira. O rostinho oval, que normalmente já parecia miúdo para conter os enormes olhos violetas, ficou ainda menor, assim, pálido ao pressentir um desgosto inesperado. Jenny Malloy tinha pouco mais de 23 anos. E cada vez mais se parecia com o pai que perderá há pouco tempo. Daniel Bannister, advogado e amigo do velho Tom Malloy, não conseguiu deixar de considerar a semelhança ao encarar Jenny. Ali estavam a mesma fronte alta, a mesma sugestão de generosidade na curva do lábio superior ao mesmo jeito romântico e determinado. No pai, essas características fizeram dele um homem capaz de passar a vida inteira no isolamento de um parque particular de caça. Na filha, fizeram dela uma garota capaz de enfrentar e vencer o mundo competitivo dos decoradores de interiores em Pretória, apesar de ser quase uma menina, doce e suave. Com um suspiro, Daniel Bannister interrompeu seus pensamentos e voltou-se para Jenny. Vender me parece a decisão mais sensata, disse delicada e categoricamente. Mas há ainda alguma coisa que você precisa saber sobre Impalavley, querida. Ele fez uma pequena pausa. Não há nenhum dinheiro em caixa na propriedade, Jenny. Os recursos de seu pai vinham se esgotando há 3 anos. Eu posso dar um jeito. Um sorriso iluminou os seus olhos, trazendo uma nova cor ao seu rosto e, por isso, Daniel Bannister, que vira Jenny crescer, ficou novamente tocado pelo seu encanto. Tenho minha carreira, Daniel. Tem se saído bem, Jenny? Muito bem. E gostaria de continuar depois de casar. Já marcaram a data, então? Ainda não, mas vamos marcar. Aliás, vou ver Bruce esta noite. Os olhos violetas tornaram-se pensativos quando ela se lembrou do estranho tom que pressentira na voz do noivo ao telefone, naquele mesmo dia. Procurou desviar logo o pensamento. Por favor, Daniel, explique-me todos os problemas de Impalavley. Sua decisão terá de ser rápida, Jenny, disse o advogado que pegou um lápis e começou a escrever numa folha de papel. Jenny achou que ele evitava olhar para ela, e ficou imaginando por que seria. Quais são as minhas opções? Ela perguntou baixinho. A primeira é apenas teórica. Você poderia continuar de onde seu pai parou. Mas é claro que isso não daria certo, em termos práticos. Daniel sabia o que estava dizendo. Ela tentou imaginar Bruce vivendo em Impalavley, mas não conseguiu. E o pensamento de que essa vida significaria o fim de sua carreira só lhe ocorreu segundos mais tarde. A segunda opção? Ela perguntou, a um só tempo tímida e categórica. É a venda. Por mais algum tempo, o lápis continuou a se mover sobre o papel. Quando Daniel levantou a cabeça, Jenny percebeu sua expressão preocupada. Isso, porém, não deixaria de causar problemas. Eu não compreendo. Mais uma vez, Daniel Bannister não respondeu logo. Depois de algum tempo, perguntou. O que sabe a respeito de Impalavley, Jenny? O que ela sabia? Sabia que Impalavley era o seu lar, o lugar onde se sentia mais feliz e para o qual podia desviar seus pensamentos quando o trabalho de decoradora se tornava exaustivo demais. Cada pedacinho daquele paraíso era muito conhecido seu. Ela sabia onde estava cada cisterna visitada pela vida animal. Conhecia os charcos onde os hipopótamos passavam ociosamente seus dias. Sabia quais eram as árvores despidas de folhas que os abutres se empoleiravam.
Tudo isso o advogado também sabia. Como bom amigo de seu pai, ele fora convidado a ir em Palavley muitas vezes. Só depois de alguns minutos Jane pôde dizer alguma coisa. Acho que a pergunta não é tão simples quanto parece. Seu pai alguma vez discutiu sobre as finanças com você? Administrar o parque particular de caça nunca fora complicado. Ele era quieto e um pouco sossegado demais para ser uma atração turística de destaque, mas mesmo assim tinha um número de turistas que o visitava regularmente, ano após ano. Não havia razão aparente para que Jane se sentisse apreensiva. Poucas vezes, ela confessou. Não havia necessidade. Daniel, existe alguma coisa especial que está tentando dizer-me? Por favor, pare com esse suspense e diga tudo. Será que você ainda se lembra de Martin Adams? Ele perguntou. Embora não entendesse muito bem a pergunta, a moça respondeu de pronto. Eu me lembro muito bem dele. Era sócio de papai. Ele não passou a parte dele para papai quando foi para a América? Sim, passou. O advogado olhou firmemente para ela. Jenny, você sabia que seu pai procurou entrar em contato com Martin de novo e não faz muito tempo? Ela teve um estremecimento involuntário. Eu não sabia. Em Palavley não andava bem de finanças nestes últimos anos. Sem dinheiro, bastante dinheiro, seu pai estaria falido. Eu não sabia disso, murmurou Jenny com os lábios sem cor. Papai nunca falou. Daniel Bannister suspirou. Talvez não quisesse deixá-la preocupada. Ele a amava muito. Era natural que a poupasse de qualquer coisa que fosse desagradável, desde que você era pequena sempre foi assim. Lembre-se de que você entrou bem tarde na vida de seus pais. O pequeno queixo ergueu-se só um pouquinho. Não sou criança, teria suportado ouvir a verdade. Papai pediu um empréstimo a Martin Adams? Sim. Ele tentou levantar o dinheiro aqui, primeiro. Mas os bancos sul-africanos não se mostraram acessíveis. Em Palavley não vinha sendo, ele hesitou, um negócio viável já há algum tempo. Tom finalmente escreveu a Martin. Há muitos anos, muito antes de Jenny nascer, Tom Malloy arriscara a vida para salvar Martin Adams de um incêndio. Seu pai nunca mencionava esse incidente nem lhe dava importância e foi do próprio Martin que Jane ouviu o relato detalhado da história. Os dois sempre foram amigos, por isso resolveram formar uma sociedade. Pelo fato de ter sido salvo por Tom Malloy, Martin passou a dedicar-lhe uma lealdade que ia além de simples amizade. Jane calculava que fora essa lealdade que propiciara o empréstimo que as instituições convencionais não desejam fazer. E papai conseguiu levantar o dinheiro? Ela perguntou, praticamente afirmando. Conseguiu. Mas não de Martin. Os olhos castanhos do advogado tinham uma expressão que Jane não conseguia definir. Ela notou reflexão e preocupação. Mas também havia uma estranha compaixão que não parecia normal. E sentiu outro estremecimento, dessa vez mais forte. Martin morreu poucas semanas antes de a carta chegar. Daniel Bannister continuou. Foi o filho dele quem respondeu. Joshua? Jenny perguntou baixinho. Você se lembra de Joshua? Mais ou menos. Jenny tinha vaga lembrança de um menino magro, de cabelos escuros e olhos brilhantes, com uma acentuada impaciência com menininhas. Jenny não pensara mais em Joshua desde que ele deixara o parque de caça com o pai, Martin Adams, para viver na América. Até que Daniel mencionou, ela tinha, na verdade, esquecido da existência dele. Em sua mente, Joshua ainda era um menino travesso. Pareceu-lhe impossível imaginá-lo um homem. E no entanto Joshua Adams era, pelo menos, 9 anos mais velho do que ela. O que significava que devia ter 32 anos. Joshua ajudou papai? Ela perguntou, sem esconder a ansiedade. Ajudou. Ajudou, sem fazer perguntas. Então, a velha lealdade ainda sobrevive, comentou Jane depois de algum tempo. Sobrevivia. O verbo no passado não passou despercebido a Jane. Sua inquietação aumentou. Agora as coisas mudaram. Eu escrevi para Joshua. E ele respondeu? Não teve tempo, mas você precisa tomar uma decisão quanto a Palavley.
Com a morte de seu pai, não há ninguém para cuidar do lugar. A coisa mais sensata seria colocar o parque de caça à venda, corria o consentimento de Joshua, é claro. O dinheiro que restasse, depois de pago o empréstimo, seria seu. A lógica fazia aceitar, como correta, a sugestão de Daniel. Jenny já sabia que ela mesma não poderia administrar o parque de caça, e que o único modo de fazê-lo, à distância, seria através de um gerente, uma pessoa competente que teria de ser bem paga. E, para tanto, estava claro que não havia dinheiro. Mas a ideia de vender em Palavra enchia Jenny de tristeza. Tristeza por laços queridos que teriam de ser cortados, laços que foram um aspecto constante em sua vida, mesmo quando se encontrava distante. Tristeza por desmanchar um lar que havia representado o máximo de felicidade para uma criança que estava crescendo. Tristeza por colocar nas mãos impessoais de um estranho a propriedade que tinha sido o amor e a alegria de seu pai. Pois Impalavley tinha sido mais que um parque particular de caça dirigido pelo pai de Jenny, e não um simples meio de subsistência. Ele amara os animais e a estepe por onde estes perambulavam, com uma paixão que se equiparava ao amor que dedicara à mulher e à filha. Em Impalavley lhe aplicara uma verdadeira fortuna recebida como herança. Como Tom Malloy se sentiria se soubesse que seu adorado Impalavley estava para se tornar propriedade de outra pessoa, de alguém cujo sistema de valores poderia ser muito diferente dos seus? Ele odiaria essa possibilidade, Jenny pensou. O pensamento puxou outro: meu pai odiaria ainda mais se a lealdade criasse um obstáculo intransponível para mim. Por mais que tivesse amado Impalavley, ele tinha, contudo, amado Jenny ainda mais, especialmente depois da morte de sua mãe, quando passaram a ter apenas um ao outro. Tom Malloy não gostaria que Jenny se sentisse torturada, num conflito de lealdade, agora que ela tinha sua própria carreira e ia casar com um homem pouco interessado na vida ao ar livre. Estranhamente, o conhecimento disso nada fez para aliviar a súbita sensação de depressão. Talvez levasse muito tempo para que a sensatez de uma decisão suavizasse a profundidade de um desgosto. O que o faz pensar que Joshua Adams consentirá em vender Impalavley? Ela perguntou. Daniel Bannister observara a moça em silêncio, vendo emoções, uma após outra, passarem rapidamente pelo rosto que era muito bonito e demasiadamente transparente. Jenny teria de adquirir uma grande força interior, se quisesse prosseguir com o sonho do pai, o advogado pensou, olhando-a afetuosamente. Até que conseguisse essa força, ela seria esmagada pelos obstáculos e frustrações do mundo dos negócios. Não vejo por que ele faria objeções, respondeu. O dinheiro foi emprestado para tirar seu pai de uma situação difícil. Pelo que sei, Joshua tem se saído bem nos Estados Unidos. Não tenho dúvida de que ele se sentirá feliz em investir seu dinheiro em outra coisa qualquer. Um investimento melhor, Jenny pensou consigo mesma, já sentindo um verdadeiro rancor por um homem de quem se lembrava apenas como um menino. Controlando aquela raiva forte e irracional, ela disse: Estou feliz em saber que Joshua não criará obstáculos. Então você vai vender? Os olhos violetas se anuviaram. Talvez, eu não sei. Acho que é o mais sensato, eu sei que não posso dirigir aquele lugar sozinha. E no entanto, interrompeu ela. E no entanto? Incitou o advogado. Meu coração fica partido só de pensar em vendê-lo. Você é a única pessoa capaz de compreender o motivo. Daniel, eu preciso de tempo. A morte de papai. Daniel estendeu a mão do outro lado da mesa e segurou a dela, com uma expressão simpática e paternal. Eu sei, Jenny, você foi atingida pela fatalidade. Mas não demore demais, meu bem. Retardar a decisão seria tornar as coisas mais difíceis. O restaurante ficava aninhado nas colinas que circundavam Pretória. Durante o dia, a vista que se descortinava de suas janelas abrangia a cidade, absorvendo todas as suas cores, luzes e movimento. À noite, o lugar era escuro, quieto e agradável. Jenny sabia que, em respeito à memória do pai, Bruce sugerira encontrá-la ali, em vez dos lugares mais alegres e sofisticados que geralmente frequentavam. Seu pai encontrara Bruce apenas uma vez, no único fim de semana que tiveram no parque de caça. Infelizmente, nesses 2 dias, Jenny teve poucas oportunidades de conversar com seu pai sozinha.
Não pôde perguntar se ele gostara de Bruce. O fim de semana fora tão cheio de atividade. Jenny, orgulhosa de seu lar e dos animais que perambulavam por ali, mantivera o noivo ao ar livre durante quase todo o tempo. Só mais tarde, já no caminho de volta à Pretória, ela lembrou de que não tinha pedido a opinião do pai a respeito de Bruce. Ele não a teria dado por conta própria. Da próxima vez, ela pensara, em outra visita, nós conversaremos a respeito. Mas não houve outras visitas. Tom Malloy já se apresentará doentado há alguns anos. Ferido certa vez pela investida de um búfalo, conservara um ferimento que nunca cicatrizara bem. Bastou uma queda sobre um tronco de árvore para reabrir a ferida e provocar uma hemorragia fatal a um corpo cansado e debilitado. Jenny chegou ao hospital de Nelspruit, a pequena cidade mais próxima em Palavley, apenas em tempo de despedir-se dele, triste e amorosamente. Meu pai teria gostado de Bruce, Jenny pensava agora, enquanto olhava para o noivo. Ele teria gostado da cordialidade e do senso de humor dele, de sua gentileza e da sensibilidade, tão evidente na sua profissão. Bruce era fotógrafo de algumas revistas de decoração. O pai de Jenny era um homem que adorava a vida ao ar livre. Já a carreira de fotógrafo de seu noivo muitas vezes o levava à procura de cenários interessantes, mas seus interesses se restringiam a ambientes internos. Não obstante, Jenny conhecia os dois, e percebia a existência de traços compatíveis nas duas personalidades. A preocupação que via no rosto do rapaz trouxe de volta a lembrança do estranho tom de sua voz ao telefone. Jenny gostaria tanto de saber o motivo. Havia uma firmeza inusitada nos cantos de seus lábios. E mais de uma vez, ela percebera os olhos de Bruce desviando-se teimosamente dos seus. Tinha quase certeza de que o problema estava na data do casamento. Com certeza, Bruce compreendia que, sem o pai, ela sentia a necessidade de tê-lo mais próximo. Jenny não via motivos para esperar. Seu pai não teria permitido que um período de luto se interpusesse no caminho de sua felicidade. A solidão que estava sentindo naqueles dias forçava Jenny a pensar com mais frequência no casamento. E era nisso que ela estava pensando quando Bruce foi buscá-la em seu apartamento, algumas horas antes. Ela tinha certeza de que eles iriam conversar sobre o casamento. Mas agora, sentindo aquela tensão que ela não conseguia definir bem, Jenny ficou imaginando que poderia haver alguma outra coisa que o estivesse preocupando mais do que isso. Está preocupado com alguma coisa, querido? Ela perguntou suavemente, mas conservando o tom de franqueza que sempre fizera parte de sua natureza. Dois olhos espantados encontraram os seus. O que quer que estivesse acontecendo, era pior do que ela imaginara. Jenny teve certeza ao receber de volta aquele olhar. Não foi a primeira vez, naquele mesmo dia, que ela sentiu um tremor de apreensão. Durante um longo tempo, Bruce enfrentou o olhar da noiva. Mas logo voltou a desviar o rosto. Acho que é só imaginação, Jenny pensou, certamente não há nada sério, concluiu sem muita segurança. Bruce. Ela ouviu espetar o garfo em um pedaço de carne com exagerada violência. Bruce levantou o garfo, então pousou-o no prato novamente. Seus olhos se voltaram para os dela mais uma vez. Agora, estavam agitados e desafiadores. Eu vou viajar durante algum tempo. Viajar? Jenny repetiu a palavra, sentindo a garganta subitamente seca. Para onde? Para o cabo. Hermanus, na verdade. Algum serviço? A pausa foi tão breve que só Jenny, que o conhecia tão bem, teria notado. De certo modo. Que maravilha! Ela conseguiu dizer com uma alegria forçada. Vai ser ótimo para nós. Você não compreende. Agora Bruce parecia realmente inquieto. Eu vou sozinho. Ele está pensando na minha carreira. Nos meus compromissos profissionais. Deve estar preocupado com a decoração do apartamento de cobertura daquele prédio no centro de Pretória. Tem que ser isso. Na cabeça de Jenny a abnegação, a sensibilidade e o amor surgiram como responsáveis pelo estranho comportamento de seu noivo. Se estiver preocupado com a cobertura, começou a dizer. Não é isso, ele disse asperamente. Bruce, querido, seu rosto assumiu uma expressão desconcertada, como se estivesse falando com um estranho.
Eu irei com você. Vou partir no fim da semana. E não haveria tempo de eles casarem antes disso. De repente, Jane achou que compreendia. Bruce não a tinha pressionado para dormir com ele. Depois de uma tentativa inicial no começo do namoro, ele acabou concordando que o melhor era esperar. E agora, aquele acordo parecia interpor-se entre os dois. Eu irei com você. Com a decisão tomada, ela se sentiu mais leve. A cobertura só precisa de alguns retoques finais. Querido, podemos casar em Hermanus. Agora que ele não está mais aqui, não há razão para nos casarmos em Pretória. Houve um longo momento de silêncio. Quando Bruce falou de novo, sua voz era muito baixa e um pouco vacilante. Eu queria poupá-la disto, Jane, mas você está me obrigando a falar com franqueza. Eu não quero fazer essa viagem com você. O sangue fugiu daquele rosto bonito e saudável. Jane sentiu as pernas tão fracas e tão trêmulas que certamente cairia, se não estivesse sentada. O que está tentando dizer? Murmurou ela quando conseguiu falar. Estou dizendo apenas o que disse, irei sozinho. A frase clara e categórica feriu os ouvidos de Jane. Então, era difícil forçar as palavras a saírem através de seus lábios sem sangue. Você está dizendo que o nosso casamento está cancelado? Desta vez, Bruce conseguiu sustentar por algum tempo o olhar de Jane. Ele parecia esperar uma discussão e demonstrava estar preparado para ela. Eu não disse bem isso, ele falou, conservando o tom de desafio. Mas preciso de tempo. Tempo para estar sozinho, para pensar. Jane, meu bem, ela notou que sua voz mudará de tom. Acho que nós dois precisamos de tempo. Como ela tinha estado cega. Como tinha sido estúpida, também. Os sinais certamente tinham estado lá há semanas, e ela os ignorara. A relutância em marcar a data do casamento, e também o fato de haver menos calor em seus beijos. Quanto a estes, ela tinha atribuído a delicadeza de Bruce, a preocupação de que talvez ela não estivesse com disposição para as carícias dele. No espaço de apenas alguns segundos, suas ilusões estavam despedaçadas. Então está terminado, você e eu? Ela conseguiu falar. Não, Jane. Duas manchas rubras ardiam em suas faces. É só que, talvez tenhamos apressado um pouco as coisas. Nós dois precisamos pensar, chegar a um acordo. Será que era realmente Bruce que estava ali diante dela? Quem seria aquele homem envergonhado, de olhos evasivos e palavras que, se ditas por estranho, talvez fizessem sentido? Será que o relacionamento deles tinha significado tão pouco para ele que agora, quando tudo estava claramente terminado, nem conseguia encontrar coragem para expor as coisas francamente? Inconscientemente, ela tirou o anel da mão direita e levantou-se vacilante. Tome. Esticou a mão com a joia que a enchera de emoção no dia em que a receberá. Estava se afastando da mesa, quando a mão dele segurou o seu pulso. Jane! Jane, espere! Para quê? Piscando para limpar as lágrimas que tinham se acumulado nos olhos, ela o encarou fixamente, obrigando-o a desviar o olhar. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água. É apenas uma, ele parou, procurando as palavras, separação. Uma pausa para tomar fôlego. Só por um instante, Jane sentiu pena dele. Sua afeição por Bruce só a fizera ver seus pontos fortes. Pela primeira vez, percebia que ele tinha sentimentos de culpa e estava confuso, que era incapaz de tomar uma decisão e aceitar as consequências. Queria que ela continuasse a pensar bem dele, mesmo depois de ter sido rejeitada daquela maneira. Não, Bruce. Jane se recompôs, sentindo-se maior do que sua altura real, 1,60 m. Talvez voltemos a nos relacionar, não sei. Mas por enquanto. Fique com o anel. Bruce soltou seu pulso e ela viu a surpresa estampada naqueles olhos castanhos que tanto amava. Sua boca se abriu, como se ele fosse dizer alguma coisa. Mas Jane não esperou para ouvir. Afastou-se da mesa, rapidamente sem olhar para trás. Apesar de estar desapontada e triste, sentia a sensação inexplicável e vaga de ter levado a melhor. Foi uma sensação que perdurou durante toda a viagem de táxi até o subúrbio de Sunnyside,
onde ficava o edifício em que morava. Era uma sensação que evidenciava orgulho e independência, e uma necessidade de acreditar que ela não precisava depender de ninguém, senão dela mesma, para o seu bem-estar emocional. Mas a sensação de vitória caiu por terra quando ela abriu a porta do apartamento e encontrou-se com a solidão. Sentiu um enorme vazio, um vazio que penetrava em todo o seu ser. Deixou-se cair numa poltrona. E ali ficou, durante horas, sem coragem nem forças para fazer o menor movimento. O orgulho lhe dera forças durante a última meia hora. Orgulho misturado com uma determinação de não admitir, nem para Bruce e nem para ela mesma, o quanto era difícil sentir-se rejeitada. Pois fora uma rejeição, por mais que ele tentasse botar panos quentes. Precisava de tempo para estar sozinho, ele dissera. Poderia ter dito de uma vez que queria terminar com o noivado. Ela achava agora que o teria respeitado mais se assim ele tivesse agido. Quando conseguiu abrir os olhos vermelhos e pesados, percebeu que estava completamente às escuras, pois nem se dera ao trabalho de acender as luzes quando entrou. Com enorme sacrifício estendeu a mão e pressionou o interruptor de um pequeno abajur que estava sobre a mesa ao seu lado. A sala foi banhada por uma claridade suave. Mas a luz não afastou o vazio, ele ainda estava lá, vendo Jane olhar em volta, surpresa, como se aquela não fosse a casa dela. As coisas que ela amava estavam todas ali. Havia 2 sofás de 2 lugares, estofados com folhagens em verde e branco, e tapetes e cortinas num verde mais escuro, as cores combinando com um encanto e frescor faziam o apartamento parecer confortável mesmo nos dias mais quentes de Pretória. Havia quadros, uma coleção de arte africana com a qual ela gastara o salário de alguns meses. Mas naquele momento todos aqueles objetos pareciam-lhe estranhos. Durante o dia todo, ela trabalhava, criando beleza nos lares de outras pessoas. Ela sempre levava em consideração o gosto e personalidade de seus clientes, assim como os tipos de vida que levavam. Em seu próprio apartamento, procurar agradar apenas a si mesma, criará um ambiente, com aquela decoração, que complementava as várias partes de seu próprio ser. Até aquele dia, o apartamento tinha sido uma espécie de refúgio. O único lugar, além de Impalavley, onde ela se sentia bem. Não fazia sentido que os acontecimentos da última hora pudessem despertar aquela horrível sensação de não pertencer a lugar nenhum. E a sensação insistia em ficar porque Bruce nunca mais estaria ali. Ele se sentara naquelas cadeiras, tocará em todos aqueles objetos, folhear os livros que interessavam aos dois. Quantas vezes se sentaram naquele sofá, bem juntinhos? Quantas vezes, ali, Bruce a beijar e a abraçar enquanto eles sonhavam com o futuro. Ela se levantou bruscamente e foi até a sacada. O edifício ficava na esquina de um cruzamento movimentado. Lá embaixo o tráfego era confuso e barulhento, as luzes dos carros se cruzavam, na noite iluminada pelas luzes de neon dos cartazes. Normalmente, Jenny teria apreciado a vitalidade desse cenário, mas naquela noite ela se sentia irritada com o alvoroço e o barulho incessante. Um jovem casal andava pela calçada, abraçando-se fortemente. A cena provocou-lhe uma nova onda de tristeza. Ela não sabia quando os seus pensamentos se voltaram para Impalavley. Havia passado apenas algumas horas desde o seu encontro com Daniel Bannister, embora o choque de seu rompimento com Bruce tivesse afastado de sua mente a conversa que tiveram. Agora, à medida em que os pensamentos voltavam, ela ia sendo tomada por uma súbita saudade do parque de caça, o único lar que conhecera durante 18 anos de sua vida. Não precisava fechar os olhos para a agitação na rua para visualizar o anoitecer em Impalavley. Ela conseguia ver o edifício principal onde Tom Malloy tinha seu escritório e sua moradia. Conseguia ver a cadeira onde ele se sentava depois de escurecer, fumando seu cachimbo e lendo à luz de um lampião de querosene. Conseguia ver os fogos em pontos em volta da cerca, as chamas dançantes mantendo os animais fora dos limites do acampamento. E, além da cerca, onde tinha mato por todos os lados, havia vida selvagem. Havia o ataque dos que caçavam e a precaução dos que eram caçados, pois naquela região selvagem somente os incautos menosprezariam os perigos que vinham com a escuridão. Contudo, o drama dos animais ocorria numa superfície de silêncio e serenidade.
Estremecendo repentinamente, quando dois carros evitaram uma colisão com um estridente Ranger de freios, Jenny sabia que tais ruídos não a perturbariam, se ela estivesse em paz no parque de caça. Não era de se estranhar que seu pai tivesse resistido à sedução da cidade durante toda a sua vida. Pela primeira vez, ocorreu-lhe que em sua obstinada insistência naquela vida simples havia uma sabedoria que ela nunca compreenderá inteiramente. Vender em Palavley tinha sido o conselho de Daniel Bannister. O conselho daquela manhã parecerá bastante sensato, pois, então, ela não conseguirá imaginar Bruce estabelecendo-se no parque particular de caça. Esse era um obstáculo que já não existia mais. Jenny não podia dirigir o parque sozinha, o advogado também dissera, e esse conselho também parecerá válido. Sua vida estava em Pretória. O rompimento com Bruce não mudará os fatos, as exigências e o futuro de sua carreira. Entretanto, enquanto Jenny se debruçava pensativamente contra o parapeito de pedra da sacada, o conselho foi deixando de parecer tão sensato quanto antes. Recentemente, tinha dúvidas quanto ao rumo que a sua vida profissional estava tomando. Eram dúvidas para as quais ela tentará dar desconto. Ela adorava decoração, gostava de fazer experiências com tecidos, texturas e cores. E não importava que ela tivesse tido poucas ideias ultimamente, com os interiores diferindo de outros apenas em certos aspectos essenciais quanto à decoração. Eu não estagnei, dissera a si mesma. Se tinha atingido um ponto na carreira em que seus pensamentos pareciam estar cada vez mais estáticos, essa deveria ser uma fase pela qual os colegas de profissão também deviam passar. Jamais deixaria de amar o desenho. Mas talvez fosse necessária uma mudança. Agora ela começava a pensar se uma mudança não seria até mais benéfica, se não para sua carreira, pelo menos para ela mesma como pessoa. Daniel Bannister não acreditara que ela pudesse dirigir o parque de caça sozinha e, não imaginando que pudesse querer fazê-lo, ela não discutira com ele. Pela primeira vez Jenny sabia que seu velho amigo estava errado. Ela podia dirigir em Palavley. Viverá lá o tempo suficiente para se lembrar da rotina de seu pai. O som do telefone interrompeu os seus pensamentos, e preocupada, Jenny entrou. Jenny? Ela ficou tensa. Sim, Bruce? Sobre esta noite. Por favor, não temos mais nada o que conversar. Mas entenda, não precisa ser um rompimento final. Mas era. O conhecimento veio-lhe de modo súbito, absoluto. Jenny! A voz de Bruce ergueu-se, enquanto ela permanecia em silêncio. Vamos deixar isso de lado, por enquanto. Ela ficou surpresa com a firmeza das próprias palavras. Não. Como se sentisse que era ele o rejeitado agora, Bruce suplicou, precisamos apenas de tempo. Eu vou escrever para você, Jenny. Suas cartas não vão me encontrar aqui. Você vai viajar? Vou para casa. Seu tom de voz ficou mais alto. Vou voltar para Palavley. Houve um momento de silêncio. Jenny conseguia imaginar a expressão de incredulidade pasmada nas feições bem formadas dele. Ocorreu-lhe que Bruce se sentirá entediado durante a sua estada no parque de caça, e ela gostaria de saber por que tinha deixado de perceber isso na ocasião. Você está louca, ele disse finalmente. Bruce está certo, Jenny pensou, mas não disse isso. Ela estava louca até em cogitar isso e achou que pela manhã ela já teria se esquecido de tudo. Mas aconteceu o contrário. Na manhã seguinte a ideia tinha se arraigado firmemente.